E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Gonzaga para mais um tutorial de Excel e ainda na temática de tabelas dinâmicas. Hoje nós iremos aprender como trabalhar com campo calculado e item calculado. Para tal, nós vamos utilizar essa planilha aqui, que nós elaboramos, que simula vários registros de vendas realizadas, né? Nós temos o código da venda, a data que foi realizada, o valor que foi realizado a venda, o vendedor, a comissão que ele recebe. Aqui está em decimal, mas a ideia é de fato fazer em percentual, né? Aqui para 3%, 2%, 1%. A loja a qual é vinculado o vendedor e o estado a qual ele está vinculado. A loja está alocada, beleza? Quem viu o último tutorial nosso viu quanto é fácil elaborar uma planilha, uma tabela dinâmica e uma tabela convencional. Nós vamos seguir o mesmo passo, né? Vamos lá, inserir. Primeiro, antes de mais nada, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos inserir uma tabela aqui. Nós vamos converter essa região, essas regiões, em uma tabela, muito simples, né? Inserir tabela, nós temos uma tabela criada e nós vamos chamar essa tabela de vendas. Ok? Nenhum segredo enquanto isso. Basicamente convertemos aquela base de informação em uma tabela. E agora nós vamos inserir uma tabela dinâmica no nosso arquivo. Criar uma tabela dinâmica baseado em cima da tabela vendas, né? E vamos criar uma nova planilha. Ok. A região onde nós iremos alocar nossa tabela dinâmica está aqui disponível. Beleza? A tabela dinâmica é muito simples nós elaborarmos. Nós vamos criar uma tabela dinâmica que vai demonstrar o quanto que foi vendido por cada estado, né? Nós temos aqui a linha de estados. Nós temos Goiás, Minas Gerais e São Paulo. E o valor total alocado em cada região dessa, né? Ao todo, vamos converter isso aqui para um formato monetário, né? Um formato onde fica mais fácil, um formato de moedas, né? Que fica mais fácil nós visualizarmos os valores. Então nós temos aqui, olha só, que bacana, pessoal. Nós temos aqui que 8 milhões foi em São Paulo, na região de Goiás, quer dizer, no estado de Goiás, 2 milhões em Minas e 15 milhões em São Paulo, numa totalização de 16 milhões. 16 milhões e 600 mil é o resultado final. Bacana? Agora nós vamos trabalhar com um item calculado. Eu quero saber quanto que foi em São Paulo e quanto que foi em Goiás e Minas Gerais somados. Eu vou pegar esses dois valores e somar. Claro, aqui está muito simples porque nós temos poucos elementos, mas eu quero que vocês imaginem uma planilha que tenha vários elementos diferentes. Ao invés de ser 3 estados, tenhamos todos os estados da federação, né? Isso é muito simples. Nós vamos lá em análise de dados, vamos inserir primeiro, antes de tudo, nós selecionamos o local onde que vai ser os nossos itens calculados. Nós queremos agregar essa linha aqui, essa coluna aqui, itens dessa coluna, né, que fica distribuído dentro de linhas. Inserir item calculado. Dentro do item calculado, a fórmula que nós vamos criar, nós vamos dar um nome para este novo agrupamento de informação. Nós vamos colocar Goiás e Minas Gerais, MG, né? Esse vai ser a descrição, o nome desse item que nós estamos calculando. E qual vai ser a fórmula dele? Muito simples. Nós estamos dentro de valor, né, do estado, né? Nós queremos os itens Goiás, adicionar Goiás, inserir Goiás, mais Minas Gerais. Muito simples, ok? Nós criamos aqui. Nós temos nessa linha aqui, então, nós temos 10 milhões referentes a Goiás e Minas Gerais. Logo, então, não preciso mais desses valores. Olha como ficou muito simples, pessoal. Então, em São Paulo nós tivemos 15 milhões e em Goiás e Minas Gerais 10,9 milhões. Isso é item calculável, é um item que você trabalha, é um item que você agrupa resultados das linhas. Beleza? Muito simples de realizarmos, né? É só refazendo o cálculo, refazendo o método, né? Você entra lá, seleciona a região das linhas, né? E vai lá em item calculado. Pegamos aqui o que nós queremos. Beleza, criamos. Ficou muito simples de criar isso. Nós podemos criar outras linhas calculadas também. Aqui eu excluí aquela lá. Vamos voltar aqui então a Goiás e São Paulo. Beleza? Nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui então. Nós vamos tirar o estado, nós não queremos o estado. Nós queremos, por exemplo, as lojas, né?
Bora colocar a linha das lojas. Olha só, nós temos 5 lojas, cada uma delas realizou um volume X de vendas. Eu quero agrupar os valores da loja, vamos pegar aqui um exemplo, dos valores da loja 4 e 5, ok? Mesmo esquema. Seleciona na região das linhas, né? A coluna A no nosso caso, que são as regiões onde estão as linhas distribuídas, onde faz as classificações. Inserir um campo calculado, vamos selecionar a opção de campo, itens e conjuntos, né? Item calculado, nós vamos pegar os valores da loja 4, vamos somar aqui as lojas. Vou dar um nome para ela para ficar melhor, lojas 4 e 5, né? E nós vamos adicionar essas informações, eu quero referente à loja 4, mais as informações referente à loja 5, ok? Mesmo esquema aqui, ó. Nós totalizamos 8.5, nós totalizamos os valores, nós agrupamos os valores referentes à loja 4 e à loja 5. Na prática, não precisava nem esboçar mais esses resultados aqui, nós podemos ocultar esses resultados aqui, né, que fica mais fácil de fazer uma leitura. Beleza, pessoal? Legal? Isso é item calculado. Agora vamos trabalhar com campos calculados. E nessa questão de campos calculados, aqui tem um pontinho que eu quero tratar com vocês. Mas antes de mais nada, vamos voltar à nossa planilha. Vamos excluir essa planilha aqui, essa planilha dinâmica. Não interessa para nós agora nesse momento. Nós vamos criar uma nova planilha dinâmica. Podia trabalhar naquela lá, mas vamos começar do princípio que é para fixar realmente como é que nós trabalhamos com tabela dinâmica, né? Nós vamos lá inserir uma tabela dinâmica, baseada em cima da tabela vendas. Beleza, criamos aqui, o espaço da tabela dinâmica está disponível aqui para nós jogarmos os valores que nós queremos jogar aqui dentro. Legal. Nós podemos fazer o seguinte, nós queremos saber por vendedor, aqui estão os nossos vendedores, o valor que cada um realizou, né? Vamos jogar o valor que cada um realizou de venda. Vamos colocar esse valor aqui no formato de moeda, que fica mais fácil de nós visualizarmos o resultado, né? Beleza? Aqui está por vendedor. Só que cada vendedor desse, ele tem um range de comissão que ele recebe, né? E aí que vem uma questãozinha que se nós não ficarmos atentos, o Excel vai retornar um valor equivocado para nós e se passar despercebido, nós vamos fazer uma análise equivocada. Vamos lá, eu quero criar um campo calculado. Análise da tabela dinâmica, campo calculado. Neste campo calculado, qual vai ser o nome deste campo calculado? Vai ser se eu tenho que pagar uma comissão para o vendedor, então logo o valor da venda aqui, este valor que nós colocamos aqui é um valor bruto. Eu tirando essa comissão, de maneira bem simples, vai ficar um valor líquido para nós. Então vou colocar aqui, líquido, né? E qual vai ser a fórmula que nós vamos utilizar aqui? Nós temos a fórmula nós temos o item valor e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar menos o valor vezes a comissão, né? Ok. Olha só como é que ficou bagunçado essa questão dos resultados para nós. E por que esses resultados eles ficam tão atrapalhados assim? Que se eu tirar, por exemplo, tirar o nome vendedor e jogar as vendas aqui, que o vendedor é um agrupamento, jogar as vendas, né, vai fazer sentido. A venda 1 tinha um percentual lá de comissão do vendedor, eu descontei ela, ficou 16.274. A venda 2 tinha uma comissão lá do vendedor, eu tirei essa comissão do vendedor, ficou 13.578. Aqui os valores estão corretos. No entanto, quando você faz o agrupamento, quando o Excel vai trabalhar com agrupamento, que envolva cálculos de multiplicação entre duas colunas de uma tabela original, o cálculo não sai adequado, não sai correto, pessoal. Gera esse tipo de problema realmente. Quando eu vou lá para o final, olha só a situação. Olha o valor. Este valor aqui é um valor absurdo com relação ao que nós estamos buscando. E esse item aqui, eu dei uma pesquisada, pessoal. Esse é um problema que já foi mapeado pela Microsoft, já é mapeado. Acredito que devem trabalhar em cima dessa questão aqui. Como é que acontece a forma de cálculo? O fato ele calcula
toda a coluna primeiro e depois calcula a segunda coluna e entra o cálculo final que nós colocamos lá. Então, claro que o resultado não vai sair certo porque o resultado varia, nós temos pesos diferentes para cada linha dessa, então o resultado não vai sair certo. Pois bem, então como é que eu vou fazer isso aqui ficar correto então, né? Como é que eu poderia trabalhar dessa forma de maneira mais precisa? Pessoal, para corrigir esse tipo de situação aqui, primeiro não preciso da soma do líquido aqui, eu vou tirar isso, até porque o valor está errado, né? Eu posso até excluir esse campo calculado aqui, vou selecionar o campo líquido lá, excluir ele. Infelizmente, pessoal, a gente vai ter que fazer de forma um pouquinho mais braçal. Nós vamos lá na planilha que nós criamos, nós temos a comissão, né? E nós vamos inserir aqui, de fato, qual é o valor líquido que nós temos dentro de cada linha dessa, certo? Valor underline líquido de cada registrozinho desse que nós. Como é que vai fazer como é que nós vamos encontrar o valor líquido? Seria basicamente esse valor aqui, o principal menos, abre parênteses, o principal vezes o percentual que é a comissão do vendedor. Então nós temos aqui os valores líquidos dentro da nossa planilha, dentro da nossa tabela base, né? Nós definimos isso aqui, certo? Quando nós formos lá para a tabela dinâmica nossa, vamos lá na guia dados, vamos mandar atualizar, que quando nós mandamos atualizar, automaticamente já apareceu o valor do líquido. E aqui está o nosso valor do líquido. E agora, nosso resultado, ele sai correto, né? Bora pegar aqui. Agora o nosso resultado está correto. Isso é uma limitação que se a gente passar despercebido pelo volume de dados que a gente trabalha, pode gerar algum tipo de problema. Pode não, vai gerar algum tipo de problema em cima da nossa análise. Beleza? Ok? Mas então vamos tirar vendas, que eu não quero saber de vendas, eu quero saber por loja. Por loja está aqui, ó. Cada loja desse aqui teve o seu faturamento da loja, o faturamento bruto, né? E tirando as comissões dos vendedores, o faturamento líquido por cada uma das lojas. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso buscar saber qual foi o gasto que eu tive com relação às comissões aplicadas. Muito simples, nós vamos lá em análise de tabela dinâmica, nós vamos inserir um campo calculado, nós vamos inserir aqui comissão, nós vamos vamos dar o título de comissão dessa coluna que nós vamos criar. E qual vai ser a fórmula dessa coluna aqui que nós vamos criar? Vai ser basicamente o valor nosso do valor nosso da venda menos o nosso valor líquido. Aí nós vamos chegar no resultado. Opa, item campo não pode ser criado porque existe outro item ou campo com o mesmo nome. Legal. O que acontece, pessoal? Nós temos que dar nomes diferentes. Aqui dentro nós temos comissão, tá vendo aqui? Então não posso criar um outro campo com o nome comissão. Muito legal. Então vamos chamar de valor comissão. Comissão. Beleza? Então vamos ver aqui. Pronto, nós temos aqui o valor de comissão. Nós tivemos uma venda bruta de 26 milhões. Vamos colocar isso aqui também no formato de moeda, configurar campo moeda, números moeda, para ficar fácil de visualizar, né? Nós tivemos então uma venda bruta de 26,6 milhões, uma venda líquida de 26 milhões, então nós temos aqui um total gasto com comissão de 540 mil. Então para esses campos calculados, você utilizar dois campos distintos e para operações básicas, soma, subtração, ele aceita de forma tranquila, tá? Isso aí ele não vai gerar esse erro, ele só gera esse problema de cálculo quando nós utilizamos campos distintos e nesses campos distintos nós envolvemos multiplicação, por exemplo. Aí ele gera de fato essa divergência com relação ao cálculo, então a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Qualquer coisa, vocês podem comentar lá no vídeo lá e colocar suas dúvidas, sugestões, etc. Que a gente vai estar buscando sempre melhorar, que a ideia de fato é compartilhar conhecimento. Valeu, pessoal. Abraço.